A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o presbítero Maico. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Mensagem Celestial. Irmãos, antes de iniciar aqui a palavra de Deus que se encontra lá em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Quero convidar você a fechar seus olhos e clamar a Deus, clamar essa presença mais e mais em nossas vidas, que é a presença, do Espírito Santo. Amém? Feche teus olhos, irmãos, vamos orar. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Pai amado, te agradeço, Senhor, por essa rica oportunidade a qual o Senhor me deu, Pai, de poder acordar, de poder respirar esse ar maravilhoso. Te agradeço por livramento de morte, livramento de acidentes, Senhor, na minha vida, na vida dos meus filhos, da minha esposa e todos aqueles, ó Pai, que estão ao redor de mim, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Fique conosco, Senhor, neste momento, não só neste momento, mas para sempre, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, Lucas, capítulo 24, versículo 49, que fala assim: Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Irmãos, nós sabemos, após a ressurreição de Jesus, Jesus aparece para dois discípulos e Jesus pergunta para eles porque estava ali triste, cabisbaixo, e eles falam: não, nosso mestre foi crucificado. E nós sabemos que quando Jesus fingiu que ia seguir o caminho, os discípulos convidam ele para passar a noite em sua casa. E os discípulos conhecem ali que é Jesus, não a partir do pão. E novamente, quando os discípulos estavam reunidos ali conversando sobre esse assunto que tinha acontecido, Jesus novamente aparece para eles ali e dá esse mandamento, nós podemos dizer assim, para os discípulos: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Essa foi uma promessa, irmãos, dada por Deus para os discípulos. E eu tenho liberdade, irmãos, de pensar, não está escrito, mas eu tenho a liberdade de pensar que talvez alguns discípulos pensaram: mas peraí, Jesus mandou nós ficar em Jerusalém para receber a promessa, neste lugar que ele foi perseguido, neste lugar que ele foi crucificado, é neste lugar mesmo que nós vamos receber a promessa? Porque eu tenho liberdade de pensar, irmão, não está escrito, mas eu tenho liberdade de pensar. Que talvez alguns discípulos pensaram desta maneira. E de fato, irmãos, foi neste lugar, o lugar onde Jesus foi perseguido, onde Jesus foi crucificado, foi neste lugar. E nós sabemos que a promessa se cumpriu lá em Atos capítulo 2, quando os discípulos estavam reunidos em um só lugar e de repente veio ali a presença, a promessa dada ali por Deus na vida dos discípulos. Chegaram ali para perseverar em oração. E através da perseveração, da oração, a promessa chegou naquele lugar. Lembrando que em Jerusalém tinha uma festa. E mesmo assim os discípulos preferiram ali esperar a promessa. A Bíblia não fala se foi um dia ou 2 dias. A Bíblia não fala. Mas eles ficaram ali perseverando. E de repente veio ali do céu como um sonho veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estava ali reunida. Irmãos, de fato, muitas vezes acontece em nossas vidas que muitas vezes estamos num lugar e neste lugar Deus fala que vai fazer algo em nossas vidas, vai ter promessa, vai ter uma nova história em nossas vidas. E muitas vezes a gente quer sair do lugar, quer sair da cidade, do estado, vamos embora para outro estado, para outra cidade, para ter uma vida de paz. Mas se verdadeiramente Deus prometeu a você que Ele vai te honrar neste lugar, nessa cidade, irmãos, ou na igreja onde você está, Ele vai cumprir a sua palavra, porque a palavra de Deus é verdadeira.
Porque nós vemos aqui que a promessa foi dada aos discípulos no lugar aonde eles eram, Jesus também era perseguido. Foi neste lugar, irmão, no covil, né, de perseguidores. Pessoas que só queriam o mal daqueles que invocavam o nome de Jesus. Foi ali que eles receberam a promessa. Então, neste lugar que você está, você não gosta, quer sair deste lugar? Não. De fato, Jesus prometeu que vai te honrar, vai mudar a sua história, tem promessa neste lugar, irmão, vai acontecer. Mas para isso acontecer também, mas tem um fato para isso acontecer. Você tem que perseverar em oração. Não é só porque Jesus falou para você que vai ter promessa, vai ter página virada, vai ter uma nova história, você deve ficar de braço cruzado. Não, irmãos. Você tem que perseverar. Percebe que os discípulos receberam essas palavras de Jesus, mas também perseveraram em oração em prol da promessa. Então, da mesma forma, eu e você, irmãos, devemos orar a Deus, devemos buscar Ele, essa promessa que Ele prometeu para a minha vida, essa promessa que Ele prometeu para a sua vida, você tem que perseverar. Por que a oração, irmãos, é tão importante para nossas vidas? Porque através da oração ela nos fortalece para prosseguir em frente, sempre estar de pé, sempre estar focado na promessa. Porque a oração ela te fortalece para você se levantar, ter bom ânimo. Talvez não chegou hoje, mas a oração te dá bom ânimo e foco, que a promessa pode chegar amanhã. Não vai, talvez não chegue amanhã, mas a oração tem o poder para te fortalecer, te colocar de pé, ter foco, que no outro dia vai chegar, pode passar 1 ano, 2 anos, mas a oração tem este poder. Por isso que os discípulos perseveraram em oração. Você imagina se os discípulos ficassem em casa, só de braços cruzados, esperando a promessa chegar. Alguns iam desanimar, alguns nem iam mais estar neste lugar. Não, foi a oração que ali reuniu os discípulos para perseverar e esperar a promessa se cumprir. E quando a promessa se cumprir em sua vida, irmãos, quem está de fora vai chegar até você. Quem está de fora, irmãos, vai ver o impacto da promessa de Deus em sua vida. Vão chegar neste lugar. Então nós vemos, irmãos, que os discípulos estavam reunidos ali no mesmo lugar. Quando a promessa chegou, quando o impacto da promessa chegou, chamou a atenção quem estava de fora. Largaram a festa e foram ter de encontro com os discípulos para ver aquilo que estava acontecendo. Então quem está de fora, irmãos, também vai ser ali atraído ali quando a promessa de Deus se cumprir em sua vida. Mas isso não significa, irmão, que você deve pisar em pessoas, desprezar as pessoas, não, não. Os discípulos compartilharam a promessa para aqueles que estavam de fora. Da mesma forma, quando a promessa chegar em sua vida, irmão, neste lugar aí que você está sendo perseguido, tanta pedrada de um lado para o outro, quando isso se cumprir, irmão, em sua vida, você deve abençoar, compartilhar também ali essa promessa que Deus vai cumprir em sua vida, irmãos. Então, essa palavra que eu deixo para você, ficai em Jerusalém. Não saia, meu irmão, deste lugar. Não saia da igreja que você está, porque em igrejas também tem perseguições, tem calúnia. Mas de fato, se Jesus prometeu a você que é aí, que Ele vai te honrar, vai te capacitar, irmãos, vai ser aí mesmo, tá bom? Mas espera a promessa se cumprir, irmãos, espera. E de fato, se Deus ordenar você para você sair deste lugar, você sai. Porque nós vemos que após a promessa se cumprir, essa promessa vai se expandindo, irmãos, até chegar na Judéia, até chegar em Samaria, até nos confins da terra. E essa promessa também que Jesus enviou para os seus discípulos nos alcançou também. Essa promessa também eu tenho na minha vida. Essa promessa também você tem em sua vida. Ou seja, a promessa que Deus tem em sua vida, que Ele falou para você que vai fazer isso ou aquilo, vai passar em geração, irmãos. Então seus filhos vão ser impactados por essa promessa, os teus netos, bisnetos, taraneto, vai ser impactado com essa promessa, porque essa promessa que se cumpriu em Atos 2,
se cumpriu também na minha vida, irmãos. Eu tenho a presença do Espírito Santo, você também tem a presença do Espírito Santo. Isso significa que quando Deus fala, está falado, irmãos. Está falado. Porque quando Deus age, Ele age no jeito dEle, na hora dEle, no tempo dEle. Muitas vezes queremos nosso tempo e nossa hora, mas Deus sempre, meu irmão, está a 1000, 2000, 3000, 100.000 passos em nossa frente, porque Ele é Deus. Ele sabe o momento certo de agir, irmãos. O momento certo. Então, no momento certo, no tempo dele, a promessa vai te alcançar. Tá bom? Aquilo que Ele prometeu, se de fato foi Ele que falou, vai se cumprir em sua vida, irmãos. Mas, enquanto isso, persevere em oração, irmãos, com foco em Jesus, com foco na promessa, naquilo que Ele falou para a sua vida. Não desiste, irmão. Mesmo que em Jerusalém, mesmo ao seu lado tem coisas que tenta tirar seu foco, o seu foco tem que ser Jesus, a promessa, irmãos. Agora, se imagina se os discípulos fossem para a festa, eles iam receber a promessa naquele dia? Não ia, porque estava em outro lugar. Então, meus irmãos, vai vir para você coisas para tirar o seu foco, tirar a sua atenção. Mas a oração ela tem esse poder para te capacitar a abrir teus olhos, irmãos. Te livrar de toda cilada de Satanás. A oração tem este poder. Então persevere na oração, persevere naquilo que você quer. Naquilo que você almeja alcançar. Que talvez você fala muitas vezes, eu vou desistir dos meus sonhos, daquilo que quero conseguir, almejar. Porque a palavra está se cumprindo, Jesus está voltando. Irmãos, não faça isso. Faça uma coisa, viva-se como Jesus fosse voltar daqui meia hora ou 2 horas ou 5 horas. Faça planos como se ele fosse voltar daqui 10, 20, 30, 40 anos. Viva-se como se fosse voltar daqui meia hora, 1 hora e faça planos como se fosse voltar daqui 20, 30, 40, 50 anos, irmão. Assim você vai ter uma vida, irmãos, reta, da presença de Deus ali. E as bênçãos vão te alcançar, irmãos. Porque quando Ele fala, de fato está falado. Amém, irmãos? Essa palavra que eu deixo para você, irmãos, medita nela e também viva a palavra de Deus. Então, porque é ela também que nos fortalece a prosseguir em frente. É ela que nos traz um alívio para a nossa alma. É a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então essa palavra que eu deixo para você, em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus, irmãos. Até o próximo vídeo.